Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui está testemunhando, descrevendo quem ele é, enviado pelo Pai, e descrevendo ali aos judeus. Os judeus questionam ele se ele era de fato o Messias, o Cristo. E ele responde que sim, descrevendo a eles ali para que eles crescem. Resultado, alguns judeus creem. É justamente o nosso texto aqui. E olha o que Cristo diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecesse nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Nosso tema é a marca do verdadeiro discípulo. Veja, se alguém se achegasse na igreja hoje e perguntasse que queria ser evangélico, ou que dissesse que estava crendo em Jesus Cristo, qual seria a nossa postura? É justamente a postura de Cristo, aqui descrevendo: se vós permaneceres nas minhas palavras. Essa é a marca de todo cristão, a perseverança. Não simplesmente alguém que diz que crê, como Tiago vai descrever isso, alguém que diz que crê, mas não tem obras, não tem perseverança. Permanecer nas palavras de Cristo é algo que todo discípulo verdadeiro ele tem. Por quê? É a prova da sua fé genuína. Alguém que diz que tem obras, que diz que crê, mas não tem obras, acaso a fé desse homem pode salvá-lo? Então nós vamos ver que todo cristão, ele precisa crer, e essa fé, para ser uma fé genuína, de fato, para demonstrar que é uma fé genuína, ele precisa passar muitas vezes por algumas provas. Tribulações. O cristão passa por tribulações. Por exemplo, Marcos, falando ali sobre os 4 tipos de corações na parábola do semeador, descreve que um creu por um tempo, mas não tendo raiz em si mesmo, né? Sendo antes de pouca duração, vindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, abandonou o caminho. Nós vemos que isso acontece muitas vezes em muitas igrejas, e pessoas que se achegam à igreja, elas creem por um tempo, né? Geralmente são pessoas que haviam acabado de crer, como ele descreve, alguns que acabaram de crer. Eles ainda estavam se achegando, conhecendo, ouviram o primeiro sermão, opa, eu creio em Jesus Cristo. Começam a seguir Jesus Cristo, mas o pós, alguém que dizer que crê, ele vai agora ser confrontado com a renúncia, negar as paixões da sua carne, tomar a sua cruz. Então ele vai se deparar com desafios que vão fazer ele repensar se de fato ele quer seguir aquele caminho. Lembra Jesus ali pregando? Algumas pessoas chegavam para Jesus, olha, e diziam: Mestre, seguir-te aí onde quer que fores. Aí Jesus confronta, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, muitas vezes alguém chega muito animado, ouviu uma palavra que animou ele, que falou com ele, e ele vem à igreja, ele vem bem animado ao culto, mas logo, logo, assim como ele chegou rápido, ele abandona rápido. São pessoas assim que Jesus confronta: olha, vocês creram, tá ok, vocês ouviram o sermão, entenderam, agora vocês precisam permanecer. Se vós permaneceis na minha palavra. A palavra de Cristo é o próprio Cristo. Cristo é o verbo que se encarnou. A ideia de obediência. A ideia de que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Permanece lutando na vida cristã, renunciando, tomando sua cruz, seguindo após Jesus. Então, sois verdadeiramente os meus discípulos, o verdadeiro discípulo. Vocês permanecem e aí demonstram: eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. Porque imagine só, há vários tipos de pessoas que chegam na igreja hoje, amanhã mudam de ideia, amanhã elas resolvem viver outra vida, e aí você diz: olha, está salvo? Não, claro que não, ela não passou ainda pelo processo ainda de regeneração, de mudança de mente. Ela ouviu a palavra, ela pensou, ela creu ali por um tempo, mas não se tornou discípulo de Jesus Cristo. João 15 fala que
Jesus falando ali, meu pai, eu sou agricultor, né? Meu pai é a videira. Se vós, ou melhor, Deus é o agricultor e Jesus é a videira. Se vós permanecerem ali em mim, ele diz que ele poda para que dê mais fruto ainda. Mas, se não permanecer, ele diz que corta para que dê. Ele é cortado. Então, nós vamos ver ali que João 15 descreve sobre pessoas que não permanecem, se achegam. Aqui fala do discípulo que acabou de ouvir a fé e ele começou a seguir Jesus Cristo, mas diante dos desafios que viriam, ele renunciou. Ele disse: não quero seguir essa vida, não quero essa continuação. E no versículo 32 ele diz assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é uma promessa aqui, né? Que permanecendo nas palavras de Cristo, são verdadeiramente os discípulos, e aqueles que permanecem são os discípulos, eles conhecem a verdade, e a verdade vos libertará. É uma promessa de que o Evangelho trará mudança à sua vida. Você ouviu a palavra, creu, se tornou discípulo de Cristo, começou a caminhar perseverante na verdade. É uma promessa que essa verdade vai produzir mudança no seu caráter. Vai produzir uma libertação. Libertação de quê? Conhecereis a verdade vos libertará da escravidão do pecado. É uma certeza, uma promessa. Cristo descreve aqui, olha, você vai ser liberto da escravidão do pecado. Os vícios que você tem hoje, eles vão ser deixados. A escravidão ao diabo, que usa as nossas paixões para nos escravizar, para nos conduzir para um lado, para o outro, aos ídolos surdos e mudos. Mas diz aqui que essa verdade nos libertará. Essa verdade do Evangelho, quando nós somos discípulos de Cristo, nós passamos por um processo de lavagem por meio da palavra. E a cada dia nós vamos sendo santificados. Nós vamos sendo libertos da escravidão do pecado. A nossa consciência, que outrora vivia escravizada pelos vícios, é liberta. Então nós somos libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão do diabo. E aqui nós temos sim um crescimento, uma maturidade espiritual, nós vamos crescendo. É como está escrito: o meu justo viverá pela fé. De fé em fé, de glória em glória, nós somos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que esse texto fala para muitas vezes pessoas que se achegam à fé, mas pensam que creem verdadeiramente, mas não estão dispostas a viver por fé, a praticar aquilo que elas dizem que creem. Então, Tiago diz, como eu já citei aqui, a fé sem obras é morta. Então, esse texto nos mostra que muitas pessoas vão se achegar à fé. Muitas pessoas vão chegar na igreja evangélica professando o nome de Jesus Cristo, dizendo que são cristãs, dizendo que são agora novas criaturas. Mas o que testifica que de fato elas são novas criaturas? Jesus diz: a árvore se conhece pelos frutos. Os frutos de uma árvore. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ver que ela vai dar frutos bons ou frutos maus. Então, na igreja, a gente não pode dizer: olha, aquela pessoa é joio, aquela pessoa é trigo. Afirmar, porque é o Senhor que fará a separação na consumação dos séculos. Mas nós vemos o fruto de alguém. E nós vemos que o orgulho, a soberba, uma pessoa ira que sem motivo, a lascívia, os frutos dela vão demonstrar se ela está com Deus ou se ela não está com Deus. Porque o fruto do Espírito é amor. E ele vai levar as pessoas a amar, a perdoar, a abandonar as velhas paixões. E dessa forma nós vemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem são os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, oro, Senhor, por essa palavra, oro por essas pessoas que irão ouvir, que o Senhor possa abençoar e nos faça, Senhor, perseverar, Senhor, crescer na graça, no conhecimento. Nos faça, Senhor, se tornarmos teus discípulos, Senhor, para assim seguirmos a Jesus Cristo de Nazaré, seguir nas tuas pisaduras, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu like também aqui, deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.